Olá, tudo bem? Professor Marcos Bertoletti aqui. Seja bem-vindo à aula de hoje. Então, nós vamos continuar nosso curso de Elementor, tá? Na aula passada, então, a gente criou mais ou menos uma estrutura para você aprender a trabalhar com seção e coluna. Nessa aula aqui, a gente vai trabalhar só com as estruturas, tá? Por quê? Porque esse curso, né, como eu disse, eu vou abordar todas as funcionalidades do Elementor. Então, é um curso completo de Elementor. Você vai aprender tudo que o Elementor tem, incluindo toda a estrutura, né, que ele tem aqui. Então a gente trabalhou aqui com a estrutura de uma seção. Agora a gente vai passar pelas demais para que você entenda como funciona, para você dominar essa parte aqui, que é a parte base de um site, tá? A estrutura do site. Então, vou clicar aqui para você entender. Aqui em cima ele vai mostrar, nessa caixinha é a seção, tá? Note que tem uma linha aqui em volta, uma borda. Isso ilustra para a gente a seção. Dentro dessa seção nós temos a coluna 1 e a coluna 2, ok? Então vou clicar aqui de novo. Marcos, quantas colunas posso ter dentro de uma seção? Você pode ter várias, tá? Você pode clicar aqui, ó, ter 4, por exemplo. Ó, então a gente tem duas aqui, a gente tem 4, ok? E também você pode simplesmente passar o mouse aqui, ó, na coluna, dar botão direito e duplicar. Então a gente vai ter 3 colunas, tá? Botão direito, duplicar. Botão direito, duplicar. Então a gente passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, tá? Quantas eu posso? Pode colocar 6, pode colocar 7, né? Pode adicionar aí, ó, 8, tá? Depende do tipo de site que você for fazer, ok? Dificilmente você vai pegar uma estrutura para pôr tudo isso aqui, ok? A não ser que seja aqui ícones, né, ou alguns números que você queira adicionar aqui. Por exemplo, do 1 ao 7, do 1 ao 8, tá? Então você poderia usar essa quantidade aqui de colunas. Então eu posso dar botão direito, excluir, tá? Botão direito, excluir. Assim eu consigo manipular a adição e a exclusão de colunas dentro de um site, ok? Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 colunas. Dentro da coluna a gente pode colocar qualquer elemento, né? Qualquer funcionalidade aqui, ó. Por exemplo, título, imagem, texto, vídeo, ok? Tudo isso você simplesmente arrasta para dentro da sua coluna e solta. Aí você vai personalizar, tá bom? Então, mais à frente a gente vai entrar em todos esses processos, tá? Então, como eu sempre digo aqui, esse aqui vai ser o melhor curso de Elementor do YouTube. Por quê? Porque eu vou te ensinar tudo, 100% do que o Elementor tem. Então não é algumas coisas, e sim tudo, tá? Então você deve estar pensando aí, nossa Marcos, mas essa aula tá chata, essa aula a gente tá falando de coluna, eu quero colocar a mão na massa e já ir criar já um site e tal. Mas é necessário que você aprenda sobre isso, tá? Porque imagine que você está trabalhando em um site, seu cliente, ou criando seu site, e aí você fala, nossa, eu quero colocar 4 ícones aqui. Então você vai precisar saber sobre seção e colunas, que é a estrutura de todo o site, ok? Então vamos agora fazer alguns detalhezinhos aqui, também você já vai aprender, que é o seguinte: a gente vai colorir, tá? Cada coluna de uma cor. Lembrando que dentro da seção, né, a gente pode pôr imagem de fundo, cor de fundo, borda e também espaçamento, que é o padding, ok? Então eu vou editar essa seção, venho aqui em avançado, clico aqui para desvincular e aqui a gente tem superior, direita, inferior, esquerda. O que é isso aqui, pessoal? É o espaço de dentro para fora. Por exemplo, 80. Note que ele deu um 80 aqui, ó, dentro da seção. Agora eu vou pôr 80 inferior também. Então ele deu um espaçamento aqui, ó, tá? A coluna está aqui, 80 pixels aqui, 80 pixels aqui. O que é o padding? O espaço de dentro para fora, para que o site fique harmonioso, tenha um espaçamento, fique boa a leitura, ok? Então esse é o padding. Então em avançado a gente tem diversas opções. Durante o curso eu vou te ensinar, tá? Fica tranquilo. Aqui em estilo é personalização, tá? Então a gente tem aqui, ó, tipo do fundo, clássico, gradiente, vídeo e imagem. Durante o curso eu vou te ensinar tudo, ok? Vamos pegar aqui o básico, que é o clássico, e aqui embaixo a cor, tá? Eu vou colocar aqui a cor de azul para você entender. Então o que eu fiz aqui?
criei uma seção, 4 colunas e coloquei uma cor de fundo, tá? Então todo site que você ver na internet, deixa eu abrir minha página para mostrar para vocês. Ó, você tem que entender, por isso que eu estou te ensinando tudo aqui. Note essa seção. Agora eu tenho certeza que você vai entender o que tem aqui. A gente tem uma seção com fundo branco e 2 colunas. Uma coluna com a imagem, que é o meu pack, que é a capa do curso, e outra coluna com título e texto e um botão, tá? Então, por isso é importante você dominar a estrutura, dominar a seção, dominar a coluna, para que quando você olhe um site você saiba como ele foi feito, tá? Aqui também, ó, uma seção com 2 colunas, ok? Aqui também e aqui também, ó, deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma seção, o fundo com tom cinza, um título e aqui um texto, tá? Aqui tem uma coluna inteira, aqui embaixo a gente tem mais 3 colunas, tá? Então coluna 1, 2, 3 e aqui embaixo mais uma seção com um botão. Então isso aqui não é tudo junto, e sim separado por colunas, ok? Então deixa eu mostrar para vocês aqui como a gente cria essa estrutura. Pessoal, agora eu vou pintar o fundo de cada seção, cada coluna, tá? Então, ó, clico aqui em editar, clico em gradiente e aqui eu vou colocar um fundo, tá? Vou colocar um fundo diferente, uma cor diferente para cada seção, para a gente ficar com uma tela aqui bem básica, tá? Isso aqui é básico do básico, mas é importante. Eu vejo pessoas aí que criam sites e não dominam toda essa parte de colunas e seção e não conseguem fazer muitas coisas, porque o básico é você dominar isso, tá? O básico para você trabalhar criando sites é saber criar a estrutura e depois vem a parte que é o visual, que é o layout, toda a borda, a cor, a imagem, tá? Por trás daquilo tem tudo isso aqui, ok? Publiquei, vou atualizar aqui para a gente ver. Então veja aqui o resultado. Então a gente tem aqui o fundo azul e cada coluna de uma cor, tá? Não está mostrando aqui uma caixa maior porque não tem conteúdo. Fechou? Não tem conteúdo, por isso que ele não mostra. Aqui ele mostra. O que a gente vai fazer aqui? Vamos adicionar um elemento diferente dentro de cada coluna. Então, primeira coluna a gente vai pôr um título, ok? Segunda coluna, vamos pôr um vídeo. Sempre clica aqui para voltar no painel. Terceira coluna, vamos pôr um botão. Clique aqui para voltar. Quarta coluna, vamos pôr uma imagem, tá bom? Então, pronto. São alguns dos recursos do próprio Elementor. Vamos atualizar aqui embaixo. Vamos atualizar a tela para a gente ver aqui que a gente vai ter os elementos funcionando. Então, veja como é poderoso o Elementor. Com ele você consegue criar de forma bem simples e visual toda a estrutura, tá? Tem pessoas que criam isso aqui do zero, um monte de código. E hoje eu vejo que não é mais necessário. O Elementor, né, ele vem com a proposta de Page Builder, criador de páginas, né? E ele não usa código, ele quer que você use a forma mais simples possível, que é arrasta e solta. Então, por isso que eu falo, você, mesmo sendo iniciante, você vai conseguir criar sites, você pode se tornar um profissional de excelência, ganhar dinheiro no mercado, ou até mesmo criar o site da sua empresa, porque é simples, fácil, basta você ter um passo a passo completo, que é isso que eu estou fazendo aqui no canal do YouTube, trazendo um conteúdo completo para você, tá bom? Então é isso, né? Agora só para finalizar essa videoaula, tá? Você pode ir montando também aí para você entender e aprender. Para finalizar aqui eu vou mostrar para você um elemento super importante que a gente usa ele a todo momento. Então veja aqui, a gente tem 4 colunas. Agora imagina que a gente precisa pôr um título aqui em cima. Como é que a gente vai fazer? Não tem como eu colocar um título aqui em cima, porque a gente tem uma seção com 4 colunas. Como que eu faço, Marcos, para pôr um título aqui em cima? Tá? Então como é que a gente faz? A gente usa essa função aqui, ó, seção interna. O que é a seção interna? Dentro de uma coluna, ela deixa você criar várias colunas. Isso é seção interna. E duplicar cada coluna por uma coluna de 1, uma coluna de 2, tá? Se ficou confuso, eu vou te mostrar aqui. Vamos lá, vamos fazer o mesmo processo utilizando essa seção aqui, ó. Eu vou pôr uma seção. Olha que legal. Você vai falar, nossa, é isso que eu queria, que eu precisava aqui no meu projeto. Eu vou pôr de vermelho. Vou pôr aqui o mesmo padding, tá? O padding é só para dar
um espaçamento aí para não ficar tudo colado. Pronto. Então, como é que eu faço? Eu quero ter essa coluna aqui em cima, mas eu não consigo pôr, porque eu usei 4 colunas. E não consigo colocar uma coluna, depois 3, depois 2, depois uma na mesma seção, dessa forma que a gente fez. Então, por isso existe esse recurso aqui, ó, seção interna. Vamos utilizar para você ver. Com a seção interna, eu consigo, dentro da coluna, colocar várias colunas independentes. Ou seja, uma coluna, embaixo dela 2, embaixo dela 3 e assim por diante. Então veja aqui, ó, eu vou excluir uma coluna e note que a gente tem agora esse box azul aqui, ó, que significa que a gente tem uma seção interna. E com essa seção interna eu posso vir aqui, botão direito duplicar, e embaixo na mesma seção, pessoal. Isso que é importante, ó. Na mesma seção eu posso ter essa estrutura. Então veja que é diferente. A gente tem aqui, ó, uma coluna e aqui 2 colunas. Se eu quiser aqui embaixo mais 3 colunas, eu duplico. Dentro da seção interna, duplico a coluna. Então olha essa estrutura, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar um conteúdo dentro dessa estrutura para você entender lá na tela. Então eu vou pôr um título aqui em cima, tá? Fica tranquilo, a gente não vai personalizar nada por enquanto. Depois você vai aprender tudo. Vou pôr aqui, ó, um vídeo na coluna esquerda. Vou pôr mais um texto na coluna direita. Vou pôr também um botão embaixo do texto. Ok? Olha que legal. Então veja o formato. Aqui embaixo a gente tem 3 colunas. Então eu vou pôr mais um conteúdo. Nesse caso aqui eu vou colocar um ícone. Ó. Vou arrastar um ícone para cá. Vou soltar ele. Então a gente vai criar um conteúdo dessa forma. E o conteúdo ele vai ficar bem alinhado na tela. Então não precisa ser sempre coluna, coluna e coluna. Fica tudo quadrado. Você pode pôr o texto alinhado ao centro, um vídeo, bordas e tudo mais. Por isso existe aqui esse recurso. Travou aqui, mas vamos lá. Por isso existe esse recurso de seção interna. Dentro de uma seção a gente usa uma coluna e dentro da coluna uma seção interna onde teremos várias colunas, podendo ser uma independente, 2, 3, 4, 5 e dessa forma aí você consegue criar um conteúdo muito bonitinho na tela, bem formatado, utilizando esse elemento que é a seção interna, tá bom? Então o que eu estou fazendo nessa videoaula para você? Estou mostrando todo o potencial que você tem com o Elementor, mostrando a grade para você. Então agora quando você entrar em qualquer site, qualquer tipo de site, você vai olhar e já vai identificar, tá? Vai falar, nossa, aqui foi utilizado uma seção, uma coluna, uma seção interna e 3 colunas. É assim que eu vi lá no curso do Marcos, então esse site mais ou menos assim eu consigo criar, tá? Então é bem simples, galera. É desse jeito aí que vocês conseguem identificar e criar, né? O que é mais importante, identificar para saber o que está acontecendo ali, para saber como foi feito, para você poder fazer também, tá? Então é sempre isso que eu digo. Então você tem que saber o que você está fazendo. Não adianta você pegar só um template ou pegar um site pronto, ele está pronto, eu vou utilizar. Se você não domina toda a estrutura. Então a estrutura do Elementor é 100% personalizável, tá bom? Então, pronto, eu vou publicar aqui para mostrar para vocês. Lembrando que tudo isso aqui está sem formatação, tá? Então a gente não está trabalhando ainda com a formatação, mas tudo isso que você já aprendeu é a base para criar uma sessão completa, uma sessão bonita e profissional. Por exemplo, essa daqui, tá? Então veja aqui em cima, a gente tem uma sessão, uma sessão interna com um título, mais uma sessão interna com um texto, ou até mesmo um texto dentro da primeira sessão interna. Aqui a gente tem uma sessão interna com 3 colunas, com uma imagem em cada uma. E aqui embaixo a gente tem uma seção interna com um botão, tá? Então fica simples, fácil de você identificar a estrutura para você poder criar a sua estrutura, tá? Então isso é importante demais que você aprenda, que você saiba, ok? Então esse curso aqui eu estou fazendo bem completo, uma didática bem clara e objetiva, tá? Eu tive pesquisando muito antes de começar esse curso e eu não identifiquei ninguém que tenha um curso tão completo como esse aqui vai ficar. Então a gente vai explorar 100% dos recursos do Elementor gratuito, ok? Então é isso, pessoal. Então deixa eu ver aqui se vai abrir. Meu computador travou, né? Muitas ferramentas abertas aí, mas vamos lá, né? A gente
sabe que no dia a dia nem tudo vai funcionar, né, 100% aí. Então hoje eu tô com um problema aqui, por exemplo, no meu computador, tem que formatar ou trocar de máquina, mas a gente vai gravando, vai ensinando aí, fechou? Então já aproveito para pedir para você, deixa a curtida, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tá? Por quê? Para a gente fazer aqui um grupo, para que você aprenda e eu também seja motivado em gravar para você cada vez mais conteúdo aqui nesse canal. O foco do canal é sempre trazer um conteúdo completo. Então eu parei algumas atividades que eu estava fazendo, deixei de pegar vários projetos para vir aqui e gravar um curso completo para você, tá? Mas é completo de verdade, não é meio curso. Vai dar aqui dezenas de aulas onde você vai dominar a ferramenta Elementor, tá bom? Então tá aqui, pessoal, a estrutura ela ficou assim: título, aqui vai aparecer um vídeo, título, botão e 3 ícones, tá? Não se engane, ah, Marcos, mas o que é isso que você fez? Tá horrível. Não se engane, pessoal, essa aqui é a estrutura para que você crie algo assim, tá? Algo já mais elaborado, fechou? Então nessa aula você já aprendeu um pouco mais sobre a estrutura, tá? Durante as outras aulas do curso a gente vai já colocar uma estrutura, colocar um elemento, personalizar o elemento, configurar cores, bordas, e aí você, a cada aula, você vai dar um passo para se tornar um expert no Elementor, tá bom? Então essa aula fica por aqui. Te vejo na próxima videoaula do nosso curso de Elementor.